Aleluia. Põe aí no som aí. No Face. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Deus seja exaltado, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tenho para você, para sua casa, uma palavra da parte do Senhor. E é justamente isso. Primeiramente, Deus. Primeiro, Deus. Deus te abençoe, Edna. E essa palavra ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Esse capítulo nos ensina, amados, que a obediência nos leva a sermos abençoados, como diz lá em Deuteronômio 28, e a desobediência nos causa maldição.
o rei Acabe começou a reinar, e diz a Bíblia que ele começou a reinar mal, porque começou a fazer tudo o que era do desagrado de Deus. Começou a adorar ídolos, começou a fazer tudo que era contrário à vontade do Senhor. Por último, ele casou-se com uma mulher, né, de um outro país, com costume de deuses estranhos, que adorava imagens, idolatria, e trouxe para dentro do palácio esta mulher, Jezabel, com todos os seus costumes, com todas as suas heresias, e ela entrando na sua casa, no palácio, ela começou então a exigir que, como ele fazia com o Deus de Israel, que ele devia fazer também com os deuses dela. São situações que são decisões que tomamos sem a direção de Deus e causamos todo esse estrago. Aí Deus mandou o profeta, então, corrigi-lo, dizendo que Deus ia fazer o seguinte. Capítulo 17, então, de 1 Reis, verso 1, Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. O profeta era representante de Deus. Então, quando o profeta era enviado a alguma pessoa, a alguma nação, a alguma casa, era como se fosse o próprio Deus entrando ali com a sua palavra. A palavra de Deus, irmãos, na nossa casa e na nossa vida, não é uma palavra de autoajuda. Não é uma palavra de incentivo. É uma palavra que traz vida ou traz morte, dependendo como nós vamos agir através dela. E aqui, o profeta foi enviado por Deus dizendo que Deus ia cerrar os céus. E durante 3 anos e 6 meses, Deus fechou o céu e não houve nem orvalho e nem chuva. O orvalho, para o povo de Israel, é considerado bênção, como também a chuva, por causa do país, por causa do clima. E agora Deus estava dizendo assim: durante 3 anos e 6 meses não vai ter bênção sobre a nação de Israel, por causa da idolatria do cabeça, né, da nação, o rei, que seria o primeiro a dar o exemplo para o povo em adorar Deus. Era o que estava trazendo má influência, tanto não obedecendo como permitindo o povo fazer também tudo errado. Então Deus entrou com essa palavra, porque a palavra de Deus está acima de qualquer lei, é poderosa, e Deus então segurou os céus. Aí depois que Deus pediu para Elias falar assim com Acabe, Deus pediu para que ele fosse se esconder. Então diz assim, verso 2: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, ordenando: retira-te daqui, vai para leste, e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra do Senhor. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Por que Deus... Deus te abençoe, Juliano. Por que Deus pediu para Elias se esconder? Porque naquela época, tanto o profeta do Senhor como os povos pagãos, quando eles iam para uma guerra ou eles queriam obter alguma colheita boa, eles chamavam os seus profetas, né? Por exemplo, o pagão, né? O rei pagão, e esses profetas vinham com premonições. Então ele falava assim, ó,
O ano que vem vai chover. O ano que vem não vai chover. O Senhor vai vencer a guerra. Vai vir uma doença sobre a nação. E isso acontecia e o rei, então, eles entendiam assim, se matassem o profeta que profetizou isso, a maldição ia acabar. Por isso Deus mandou Elias se esconder, porque Elias ia ser procurado também, né? Porque se matarmos aquele que proferiu esta palavra, não vai ter essa maldição. Então Deus escondeu. Mais para frente eu não vou ler, mas você pode ler depois. Diz que Acabe foi por todas as nações procurar Elias em todos os lugares e não achou. Quando Deus esconde, irmãos, quando Deus esconde, está bem escondido. O Salmo 91 fala isso, né? Que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, enquanto começou então a faltar água, Elias tinha de manhã e à noite, ele tinha o seu pão, ele tinha a sua carne com milagre. Por que milagre? Porque os corvos, eles comem carniça. Corvo não come pão, nem carne boa. Mas Deus disse que ele tinha ordenado que os corvos levassem pela manhã e pela noite pão e carne para o profeta. Então, a obediência a Deus sempre vai estar trazendo provisão para a nossa vida e para a nossa casa. É simplesmente obedecer o que a palavra diz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Foram se passando os tempos, não chovia, não tinha orvalho, e diz o texto no versículo 7: entretanto, passados alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Então nós vemos aqui que por causa da desobediência de um homem, da idolatria de um homem, todas as famílias estavam sofrendo, estavam padecendo pela justiça de Deus. Tinham colocado Deus para trás, tinham colocado Deus em segundo plano. E Deus queria ensinar aqui que ele tem que ser sempre o primeiro. Quer ser abençoado? Quer ter um lar abençoado? Quer ser próspero? Coloque Deus em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmã Glória. E você vai ver que Deus vai ser fiel à palavra na sua vida. Aí Deus então disse para Elias. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: apronta-te e vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que se providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou, ele solicitou: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, ele a chamou uma vez mais. Ele pediu: por favor, traze-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Então preste atenção, lá no ribeiro não tinha ninguém a não ser Elias. E Deus disse que tinha dado ordem para os corvos. Quer dizer, como Deus falou, Deus é o Criador, Deus tem o poder, Ele dá a natureza, Ele pode modificar. Ele fez isso com os corvos, né? Para esse fim,
para que os corvos alimentassem o profeta, né, que estava escondido. Ninguém suspeitaria daqueles corvos voando, né, porque é corvo, não se preocuparia com o que estava no bico dele, se era pão ou se não era. Ninguém ia suspeitar. E aqueles corvos, na obediência de Deus, Deus te abençoe, Naná, a cena muda, né? A cena muda. Deus disse que era para Elias ir para Serepta, que lá Deus tinha ordenado a uma viúva que sustentasse o profeta. Quem é a viúva? Viúva é uma mulher que tem necessidade, não tem marido. É uma mulher que precisa de ajuda, e Deus disse que tinha providenciado uma mulher que precisasse de ajuda para sustentar o profeta. E ele vai. E nós lemos aqui, quando ele chega na porta da cidade, Deus te abençoe, Caleb. Ele viu aquela mulher ali. Qual era a situação dela? Estava caída, estava deprimida, estava condenada, e ele se encontra na porta da cidade. Ainda ele não tinha entrado na cidade e nem tão pouco na casa dela, ele estava ainda fora. E ele pediu para ela água. E quando ela foi buscar, ele falou assim: traz para mim também um bolo pequeno. Ela começou então a expor para ele a sua necessidade, as suas condições. Eu não tenho bolo, só tenho um pouquinho de farinha e de azeite. E vim aqui pegar 2 gravetos, estou tudo diminuído. E vou fazer para mim e para o meu filho simplesmente um bolo pequeno. Vamos comer e depois vamos morrer porque não tem mais nada. Até aí era a mulher falando. Até aí aquela ordem que Deus disse que tinha ordenado ainda estava em secreto. E a mulher expôs a sua condição, a condição da sua casa e a condição da sua vida. Então, na realidade, Elias indo até aquele lugar, ele não ia ser sustentado, mas ele ia levar para a casa daquela mulher a bênção de Deus através da obediência da palavra. Deus te abençoe, irmã Analisa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, quando ela expôs para ele, que pode ser o seu caso, e é o caso de muitas pessoas, dentro do seu lar, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, indo em psicólogo, em psiquiatra. Eu não tenho, a minha casa está por um fio. Eu vim pegar o único que resta aqui. Vou fazer um foguinho com esses 2 gravetos e vou preparar o que resta, depois vou morrer com meu filho. Mas aí, nesse momento, entra em ação a palavra de Deus. Eu disse no início que o profeta representava Deus. Aí então, no versículo 3 do capítulo 17 de 1 Reis, Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai e faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Porquanto assim, aí começou, porquanto assim diz o Senhor, a palavra de Deus, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra do Senhor que ele transmitira por meio de Elias.
Nós vemos que diante de Acabe, Elias disse que não ia chover segundo a palavra de Deus. Deus disse que não ia chover e Deus fechou o céu. 3 anos e 6 meses. Agora, novamente, Deus disse para Elias que para ir para Serepta, ele chegou lá numa situação, estava aquela mulher em desespero, vendo que o futuro dela estava indo embora. Mas Elias chegou no momento certo, na porta da cidade, conversou com ela e disse assim: faça como você está falando, mas faça primeiro para mim. Primeiro Deus. Aqui, amados, aqui não está falando de dinheiro. Você dá primeiro para pagar a bênção. Não, o que está dizendo, Deus tem que ser primeiro na sua vida, na sua casa. Deus tem que ser o primeiro acima de tudo. Tem que ter o primeiro lugar. Não podemos deixar Deus por último. Corremos por todos os lados para resolver os problemas. Quando não conseguimos, aí vamos atrás de Deus. Não, Deus tem que ser o primeiro. Foi o que aconteceu aqui. Primeiro para mim. Vai, conforme você falou. E ela foi com os 2 gravetos. Mas agora ela estava indo com uma palavra. Não a palavra do profeta, a palavra de Deus na boca do profeta. E diz o texto que ela fez tudo conforme ele falou. E qual foi a sua surpresa? Elias entrou na cidade, passou a morar na sua casa. E diz o texto que enquanto não choveu, eu disse que ficou sem chover 3 anos e 6 meses. Enquanto não choveu, na casa desta mulher havia milagre. Por quê? Porque ela não tinha condições de confeccionar a farinha, nem o azeite, porque tinha que ter prensa, tinha que ter plantações de azeitona, tinha que ter plantações de trigo para poder moer e fazer a farinha. Ela não tinha nada disso. Mas dentro da casa dela, naquela botija e naquela vasilha, estava o milagre da palavra de Deus. Então não tem a necessidade de nós corrermos por todos os lados e tentar, nós queremos resolver. É simplesmente obedecer e permitir que a palavra de Deus tome o primeiro lugar na nossa vida. Quantas pessoas vêm com palavras, como eu já falei, positivas, pensadores, filósofos, palavras bonitas, palavras de oratória. Não, essas palavras não mudam nada, irmãos. A palavra que muda, que tem poder, é a palavra de Deus, quando ela é oferecida, e ela é compreendida e é obedecida. A mãe obedeceu. E ao obedecer, ela foi abençoada. E diz o texto que Elias e toda essa casa se mantiveram com vida, porque havia azeite e havia farinha para que se alimentasse. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. E quero que você creia nisto. Creia nisto. Eu quero que você creia que Deus, tendo o primeiro lugar na tua casa, as coisas mudam. Aí não há necessidade de tomar decisões lá fora. A vitória para o seu lar, porque Deus já está lá. A palavra de Deus já está lá. É simplesmente você obedecer. Assim diz o Senhor: não vai faltar farinha. Assim diz o Senhor: não vai faltar o azeite. Aleluia, glória a Deus. Não vai faltar aquilo que você precisa, você e a sua casa, se você permitir que Deus entre. Então o profeta na casa daquela mulher, era como se Deus estivesse lá, sustentando, guardando, provendo, cuidando e abençoando. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar neste momento, amém? E que Deus possa te abençoar, que Deus possa ser o provedor da sua casa, porque é Ele que é. É Ele que é. É de Deus que vem para nós
todas as qualidades de bênção, seja ela no nosso físico, seja material, seja espiritual, seja financeira, vem de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Ao levantar pela manhã, coloque Deus na frente. Agradeça pelo sono, agradeça por mais um dia de vida, agradeça por mais um dia de trabalho. Peça a Deus a provisão e a bênção, e acima de tudo, que Ele não saia da sua casa nem da sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus que cuida. Tu és um Deus provedor. Tu és um Deus de palavra. Tu és um Deus que não muda a Tua palavra em hipótese alguma, como assim faz o homem. Então, Senhor, neste momento, debaixo desta palavra, alcance a vida dos nossos ouvintes. Alcança esta mulher, alcança este homem, alcança este filho. E entra dentro desta casa, no poder da Tua palavra, levando para dentro desta família, Senhor, as bênçãos do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus. Ainda que lá fora, Senhor, a chuva não está caindo, o orvalho não está no campo, não tem como produzir nada. Dentro da nossa casa está a Tua palavra poderosa, a Tua palavra que não falha, a Tua palavra, Senhor, aleluia, que quando ela é enviada, ela vem para cumprir o que o Senhor mandou. Então abençoa essas pessoas, abençoa essas famílias, abençoe o trabalho deste homem, abençoe o trabalho desta mulher, abençoe com saúde este corpo físico, restaura, Senhor, e repreenda toda esta seta de enfermidade e conceda a Tua graça. Em nome de Jesus, que essas palavras negativas desta mulher, 2 gravetinhos, 1 bolinho, vamos comer e morrer, seja repreendida da vida dessas pessoas. Mas uma palavra positiva, a palavra de Deus. Uma palavra que acrescenta, uma palavra que provê, uma palavra que levanta, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, a palavra do nosso Deus. Então, Senhor, visita agora, repreenda toda essa ação maligna, em nome de Jesus, todo esse espírito de desespero, todo esse espírito de angústia, de depressão, nós repreendemos no nome de Jesus e oramos para que a bênção e a paz do nosso Cristo te cubra, meu amado e minha amada, para a glória de Deus, que você receba nesta hora a visitação desse Deus, médico dos médicos, juiz dos juízes, advogado dos advogados, Deus que ordena todas as coisas. E nesta noite, Senhor, ordena então a bênção para estas famílias. Ordena debaixo desta palavra a bênção para essas pessoas. Que sejam tocados pelo Teu poder, Senhor. Que haja multiplicação de bênção dentro desta casa. Em o nome do Senhor Jesus. Que a bênção da provisão se faça presente para a glória do Teu nome. Oramos por todos que estão enfermos, que o Teu poder possa alcançar essas pessoas, tocando nas suas enfermidades, repreendendo a dor, repreendendo o mal, levando a saúde e a cura. Oramos também por aquelas pessoas que se acham perturbadas pelo inimigo nas suas mentes, aquelas pessoas que estão amarradas por Satanás através dos vícios. Repreenda pelo Teu poder, Senhor. Essas pessoas possam receber a libertação. Essas pessoas que estão sendo consumidas pela bebida, consumidas pelas drogas, consumidas pela prostituição, pela jogatina, que estão se prejudicando. Repreenda todas essas ações malignas agora e leva a libertação para essas pessoas em nome de Jesus. Oramos pelas nossas igrejas, oramos pelos nossos irmãos e pedimos que Tu venha abençoá-los para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que recebam a visitação desse Deus, aleluia, e que seja o primeiro nas nossas vidas. Abençoe também a nossa nação,
Abençoe o nosso governo. Senhor, não há necessidade de nós nos desesperarmos, porque é o Senhor que é o soberano, é o Senhor que sabe o que vai estar acontecendo nesse ano que iniciou, no governo, na política, nessas eleições. O Senhor tem ouvido a oração da tua igreja a favor da nossa nação e creio que o Senhor tem uma resposta a dar. Então nós te glorificamos, mas nos dê graça, abençoe o teu povo, para que a tua igreja não perca a sua visão, que é evangelizar e levar o evangelho àquelas pessoas que necessitam do Senhor Jesus. É que nós te pedimos então que haja salvação e libertação dentro desta casa, para a glória do teu bendito e glorioso nome. Te agradeço pela minha família, pela minha vida, a vida da Luzia, nossos filhos, netos, enfim, todos aqueles que fazem parte, Senhor, da nossa família. Que o Senhor possa alcançar a cada um deles com a bênção de Deus e cumprir na nossa vida as tuas promessas que tem feito a nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajude a sermos obedientes. Estamos atentos em ouvir a tua palavra e obedecê-la, para a glória do teu nome, que és bendito e eterno. Em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada, tenha um sono abençoado e que as mãos do nosso Deus estejam sobre você, te guardando e te fortalecendo. Em o nome de Jesus, que és bendito e eterno, para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Que você tenha paz, que a tua casa tenha paz, e tudo que você tem, tenha paz. Aleluia. Em o nome do Senhor Jesus. Michele. A Michele lá do pastor. Ao lado. Aleluia. Deus te abençoe, Michele, também. E a sua casa. Amém? Deus alcança a tua vida, fortalecendo a sua família, em nome de Jesus. Boa noite, para a glória de Deus.